Boa noite, pastor. Você fala diversos idiomas. Como vê a questão dos dons de línguas? Cessou ou não? Eram idiomas correntes ou línguas estranhas? Então, Iago, é muito interessante, importante a sua pergunta, né? Bom, em primeiro lugar, eu vou dizer que eu não sou cessacionista. Eu não acho que haja base bíblica e exegética, né, para entender que a manifestação de dons de línguas cessaram completamente na era apostólica. Veja, eu venho de uma denominação tradicional, eu sou, pastor de uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira, não sou pentecostal, nem carismático, mas não entendo que seja possível provar no texto bíblico que os dons de língua cessaram e não existem mais. Essa questão, que tipo de línguas nós temos, é interessante, porque no livro de Atos, quando você lê Atos 2, na ocasião do Pentecoste, interessante que o texto grego lá vai dizer que cada um falava na sua própria língua materna, enta idia dialecta, diz o grego original, né? Então isso mostra para a gente que em Atos, seguramente o que se falou e ouviu foram idiomas. Agora, quando nós lemos o texto de Corinto, né, a primeira carta aos Coríntios, ali a impressão que dá é que parece o que a gente pode chamar de línguas estáticas com X, de alguém falando em êxtase, e que não necessariamente seria um idioma. Então, o que eu entendo é que quando aconteceu a ação do Espírito, em alguns casos, essa ação foi suficiente, milagrosa, para que a pessoa, de fato, falasse outro idioma, como acontece em Pentecostes. E aparentemente também é o caso de Cornélio em Atos 10, verso 44 e 45, e que é repetido em Atos 11, 15 e 16, porque lá você vê que quando Cornélio e os que estão ali, quando se fala em falar em línguas ali, diz que eles entenderam, né, viram que eles estavam magnificando, glorificando a Deus. Então, aparentemente, alguém estava entendendo o que estava sendo falado. No caso, quando a língua não é isso, ela é uma língua falada em êxtase, isso quer dizer que a pessoa que estava falando em línguas, ela simplesmente começou a falar de uma maneira ininteligível, sendo que não necessariamente isso era um idioma. Então, nesse sentido, a gente deve entender que as duas possibilidades existem. Agora, isso não quer dizer que toda e qualquer sugestão de que alguém está falando em línguas hoje ou em qualquer época seja legítimo. Nem toda pessoa que diz eu estou falando em línguas necessariamente é dom do Espírito Santo. Existe imitação, existe algo que pode ser mero descontrole emocional humano. Eu, pessoalmente, acho que pode haver até uma coisa de inspiração do mal, que tenta confundir as pessoas, mas entendo que pode e deve existir também línguas que são um fenômeno causado pelo poder do Espírito Santo.